Muito bom dia! Os segredos da fototerapia, live de hoje. Vou deixar aquele tempinho, o Instagram começar a ativar, informar os seguidores. Enquanto isso, quero te desejar uma ótima quarta-feira. Deixa eu ver aqui se eu ligo uma luzinha aqui para melhorar. Pronto, melhorou a luzinha. Este é o ano das tecnologias aqui no Brasil, mas também fora dele. Nós vamos ter uma avalanche de inovações, novas licenças chegando, novos equipamentos também chegando. Então, quero te convidar a assistir essa live. É uma live que vai estar falando sobre luzes, fototerapias, e eu quero trazer aqui 3 segredos da fototerapia que vão fazer a diferença no teu dia a dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para quem está almoçando aí, pode colocar o seu fone. Vai ser uma aula com informação, tá? É a primeira da sequência das lives que eu vou estar fazendo, comunicando aqui com os profissionais, também com os pacientes, ajudando eles nas informações sobre como as tecnologias trazem precisão, eficácia, capacidade de cumprir com as suas promessas e segurança clínica quando colocada nas mãos dos profissionais certos. E para você que é um profissional que está querendo aprimorar, aprofundar suas tecnologias, a Laser Academy está com o seu processo seletivo aberto para as novas turmas 2026. E o que é a Laser Academy? É uma escola de formação da elite médica dos lasers. Nós já temos uma turma que está em desenvolvimento e que aprofundou muito bem os seus conhecimentos, vem aprofundando, vem se desdobrando, trazendo resultado no seu consultório. Então, eu quero te comunicar que estamos com o processo seletivo aberto para você que quer saber como participar, como é que funciona. Ela é 100% online, você pode assistir de onde você quiser. Você pode assistir do teu celular, você pode rever as aulas, nós temos exercícios, nós temos conteúdos complementares e tem muitas atividades lá dentro. Então, para você que deseja e principalmente quer aprender fora, tá? Principalmente fora, tá? De influências comerciais principalmente, porque nós lá na pele digital, temos uma premissa de trabalhar dentro das medicinas baseadas em evidência e principalmente com foco na segurança do paciente. Então, seja bem-vindo você que está entrando aqui e acompanhe, porque hoje eu vou falar 3 segredos que a fototerapia traz. Então, vamos começar essa live de hoje, primeiramente agradecendo a você que está por aqui. Eu vou dar uma cena aqui, ó, Dr. Mário, doutora Michele, Vanessa, sejam todos bem-vindos aqui. Compartilha essa live, porque ela tem boas novas para o dia a dia dos consultórios que buscam resultados e trabalham para a segurança dos seus pacientes. O que eu vou falar hoje por aqui resolve mais de 200 possibilidades de problemas cutâneos. Então, até uma live seria pouco para poder explicar o que ela propõe, o que as fototerapias são capazes de fazer no nosso dia a dia. Portanto, eu vou entregar realmente são os primeiros segredos aqui que nós temos
com o uso das fototerapias. Não é novidade, nós já temos basicamente aqui bem mais de 100 anos de base da terapia da luz. Usar a luz de forma medicinal para cuidados da pele não é novidade. Em verdade, nós temos escritos e manuscritos em papiros do tempo do grande império do Egito, praticamente quase que 4.000 anos atrás, tendo relatos do uso da influência do sol para terapias cutâneas. Então, vale a pena você ficar aqui, que eu vou contar segredos, 3 segredos da fototerapia, que você já vai poder utilizar, tá? Vai poder estar ali utilizando no teu dia a dia, tá? Então, é só aqui colocar aqui alguns elementos e eu quero trazer aqui para nós exatamente essas novidades. Para você que tiver a oportunidade, por favor, compartilhe essa live. Compartilhe essa live com outros colegas, porque nós vamos estar aqui trazendo soluções, inclusive definitivas. Pacientes que não podem tomar medicamento podem utilizar a fototerapia como base no teu consultório, na clínica. Se você tem problemas cutâneos e não pode tomar medicamento, você pode encontrar uma clínica com fototerapia e ela poder trabalhar. E é claro, a fototerapia eu preciso conceituar aqui para poder ajudar no contexto do dia a dia, tá? Vamos lá? Muito bem. Primeiramente, eu preciso me apresentar, porque apesar de estar aqui trazendo essa novidade, esse conceito para vocês, eu não sou novo nesse setor. Eu sou o Dr. Jauru, sou médico formado pela Universidade Federal, tenho especialização na área da dermatologia, inclusive fora do Brasil, passei bastante tempo trabalhando lá e ainda inclusive trabalho. Sou mestre de laser em dermatologia e sou um ex-físico industrial. E o que é um ex-físico industrial? É um dos grupos importantes da engenharia das fábricas, onde nós trabalhamos o projeto do equipamento, trazemos a ciência, materializamos esses equipamentos em soluções para o teu consultório. Foram mais de 600 marcas durante o meu período de trabalho. E dentre elas, naturalmente, a fototerapia foi uma das que eu mais trouxe. Atualmente, eu sou o coordenador, o chefe professor da Laser Academy da Pele Digital. Para quem não conhece, a Pele Digital é um dos maiores canais do mundo voltados para o cuidado da pele. Ela é coordenada pelo professor Fábio Franciscone e professor Omar Lupe, um eminente cientista e professor, hoje presidente do Colégio Ibero-Latino-Americano de Dermatologia, uma das maiores plataformas de sociedade médica do mundo. E eu tenho o privilégio de estar lá como o head, como o coordenador desse programa, especificamente para os lasers e equipamentos de alta tecnologia. E como eu falei aqui no começo, as tecnologias vão ser o grande topo deste ano, certo? Nós estamos tendo aqui no Brasil uma liberação de novas patentes, cerca de mais ou menos 400 a 500 patentes novas estão chegando de lasers. Então, nós teremos aqui no Brasil muita publicidade, muita propaganda, muita presença de equipamentos plugados, equipamentos que trabalham ligados na tomada, em lasers de alta potência. Mas além dos lasers de alta potência, que tem outra função, a fototerapia, que trabalha com a luz fria,
ela é uma das bases mais bem estudadas do mundo em cuidados da pele. E a fototerapia tem segredos. Não é apenas aplicar a luz para que a gente tenha algum resultado. Ela trabalha também com necessidades de dose, de número de sessões e do comprimento de onda, ou seja, nós temos que ajustar a necessidade clínica do paciente com o tipo de luz que vai ser adotado. Por exemplo, nós temos um conhecimento muito bem embasado de mais de 5 tipos de comprimentos de onda que conseguem conversar com a célula. Então, por isso, eu vou trazer aqui para você 3 segredos importantes de como a luz tem eficiência nos cuidados do dia a dia do consultório. Pode ser um consultório voltado para dermatologia, pode ser um consultório voltado para regeneração, né, a medicina mais regenerativa. Pode ser um consultório também voltado para tratamentos capilares. Pode ser também uma clínica voltada para tratamento de feridas, de cicatrizes, de lesões ativas, abertas. E também, do ponto de vista terapêutico, a luz conversa com mecanismos, inclusive, do envelhecimento humano. Então, nós podemos utilizar algumas fontes de luz específicas para que você possa regenerar as suas células, ok? É incrível, né? Algumas perguntas sempre são feitas para mim, então por isso que eu separei 3 segredos da fototerapia aqui para conversar nessa live. E mais, se você quer aprender mais, quer aprofundar esse conhecimento, quer saber as bases científicas dele, quer saber quais são os mecanismos, como é que aplica essa dose, como é que é o número de sessões, quais são os tratamentos possíveis, quer saber também quais são os equipamentos disponíveis no mercado, licenciados pela Vigilância Sanitária, com registro de Inmetro, devidamente habilitados para o uso tanto de consultório quanto para uso doméstico, você pode entrar em contato comigo, pode mandar aqui uma mensagem perguntando que eu respondo com o maior carinho para vocês, tá certo? As fototerapias, elas realmente sim, temos componentes de consultório e temos componentes de home care. Você pode utilizar em casa a fototerapia de forma segura com vistas de obtenção de resultados. Tá? Não é só para terapia de rejuvenescimento, mas tem terapias gerais. Então, já seguindo aqui a minha programação, tá? Eu fiz uma programação, tá? Fiz uma programação aqui, tá? Os 3 segredos importantes que a fototerapia contém para ela ser, né, eficiente. O primeiro é que a luz conversa com estruturas celulares do nosso corpo. Isso já foi descoberto lá na década de 60, através de cientistas e dos estudos da fotobiologia. Através de várias pesquisas, foi possível entender como é que a irradiação da luz consegue atuar dentro das estruturas celulares. Então, veja bem, ela ultrapassa a nossa pele e vai para as estruturas biológicas da célula viva. E eu não estou falando só da célula pele, também as células musculares, as células nervosas, as células do nosso cabelo, as células que precisam regenerar a nossa estrutura celular, as células que controlam processos inflamatórios e imunológicos, todas elas são sensíveis ao estímulo luminoso. Porém, não é qualquer luz que vai agir neste mecanismo. Por essa razão, tome cuidado com algumas conversas que a gente escuta pelas redes sociais, aonde, inclusive, te recomendam o que a dermatologia sugere o contrário. Enquanto que na dermatologia
nós preconizamos pela segurança da tua pele, prevenindo o câncer de pele e o envelhecimento acelerado causado pela radiação ultravioleta e outras radiações que vão deletar o mecanismo do teu DNA, principalmente nos intervalos das 11 horas e às 3 horas, a hora que a irradiação solar está diretamente incidindo no espaço físico onde tu moras, e a gente sabe que ela provoca essa degeneração, nós temos algumas pessoas que não respeitam esse mecanismo e que acreditam que tu tem que tomar sol exatamente neste horário, porque tu tem que absorver a vitamina D, porque tu tem que estimulá-los. Veja bem, a vitamina D ela precisa de estímulos fotossensíveis para que haja o seu mecanismo biológico. Entretanto, a compensação dessa radiação sobrepondo os seus efeitos de fixação da vitamina D nos horários das 11 às 13, em que o sol está extremamente intenso, é uma inverdade. Então, evite esse tipo de sol excessivo. 5 minutos, 10 minutos que você tenha que passar, se você está saindo de casa, se você está arrumando alguma coisa, está tudo bem, se proteja, mas evite essa irradiação. Ela estimula processos inflamatórios, radicais livres, deleta o teu DNA e pior, envelhece, gera mancha, ruga e câncer de pele. Tá? Então não é só questão de formar vitamina D. Para você formar vitamina D é só você pegar um sol no início da manhã, no meio do final da tarde, não tem problema nenhum. Tá? Até porque nós já temos provas de que a luz consegue estimular regeneração e síntese, porém devidamente controlada e em ambientes seguros. E a exposição solar, você tem que fazer ela fora desses horários que são muito perigosos, ok? Combinado? Então agora vamos aos nossos primeiros segredos, ok? Já falei um em especial, que é que a luz ela consegue conversar com as nossas estruturas celulares. E quais são essas estruturas celulares que ela consegue conversar? Em primeiro, é a mitocôndria. Exatamente, aquela organela celular que está dentro das nossas células e que serve para formar a energia de manutenção de vida de uma célula. Nós já sabemos que nós temos luzes específicas que conseguem ativar e até destravar, vamos dizer assim, a mitocôndria. Por essa razão, trabalhar com fototerapia é uma das melhores medidas para você que deseja estimular a regeneração e ativação celular. Ok? Quais são as cores que são mais usadas para fazer essa ativação? São as cores âmbares. O comprimento de onda é entre 490 nanômetros, a luz verde de 585 e principalmente a luz vermelha de 660. E daqui a pouquinho eu vou falar dela e vou explicar alguns detalhes, ok? Então nós temos cores que somente essa luz, sem a necessidade da radiação de calor, consegue promover esses estímulos. Mas se fosse só na mitocôndria, que ainda está muito bem, é a nossa usina geradora de energia, ainda estaríamos muito bem abençoados com essas luzes, não é verdade? Porém, nós temos outros estímulos celulares, como por exemplo, você sabia que a luz azul de 470 nanômetros, ela consegue remover a colonização de algumas bactérias, de alguns fungos, em concentração bastante eficiente? Pois bem, nos consultórios e em alguns outros sistemas, nós utilizamos a luz azul para melhorar esse contexto. Além disso, ela libera um tipo de ativo chamado de oxigênio sincleto, que além de poder diminuir a colonização dessas bactérias, como por exemplo na acne, na pele oleosa, ela também conversa formando água dentro da célula, e que faz muito bem para a célula. Então, portanto, a luz azul tem uma eficiência poderosa para controlar a oleosidade, para ajudar na hidratação, reduzir a formação daquela pigmentação da mancha e também
reduzir a colonização bacteriana e fúngica que está presente naquela área do tecido. Isso é incrível, não é verdade? Eu também concordo contigo. E se tu estiver gostando aqui do assunto, eu te convido aqui a apertar aqui, deixar um coraçãozinho, que é muito legal eu poder saber que você está gostando do conteúdo. Te agradeço, tá? E principalmente porque vai me ajudar muito a fazer com que este conteúdo possa prosperar para outras pessoas que precisam, tá? Vou entrar num segundo segredo importante para que a gente possa entender. Apesar da luz interagir corretamente com as células e ativar respostas positivas como regeneração, ativar rejuvenescimento, ajudar na cicatrização e, como eu falei agora, também colonizar, eu quero também te lembrar que ela tem doses terapêuticas. E as doses são o grande segredo dessa luz, ok? Se nós estivermos trabalhando fora das doses ou abaixo dela, a resposta não acontece. E isso tem um motivo. As nossas células, elas têm limites de energia baseado na luz. Eu aqui não posso entrar profundamente no porquê dessa explicação, mas eu preciso te dizer que essas doses são como medicamentos físicos. Ao invés da gente estar dando um medicamento para o paciente, como um remédio tomado ou injetado, a luz, ela funciona como um medicamento físico, então ela tem doses. Por isso que quando o teu doutor te recomendares que o tratamento necessita de 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou 1 vez por semana, ou até 1 vez por mês, ou a cada 15 dias, isso tem motivos, ok? Primeiro, pela necessidade de repetição dessa dose acumulada. Esses fótons, como nós determinamos, como se fosse o comprimidinho, a cápsula, são os fótons. E por essa razão a gente precisa estabelecer essa conversa com repetição dessas doses. Não à toa, o teu doutor ou a tua doutora também pode estabelecer outros ativos sendo associados. E isso é importante para a resposta terapêutica. Então, pode ficar tranquilo que essa repetição não é porque o doutor ainda não sabe como é que vai dar resultado, é porque precisa da repetição das doses. Combinado? Um outro segredo importante, eu até posso dar 3, mas eu acho que eu vou dar mais aqui, tá? É a questão de definir, tá? Definir qual é o equipamento mais apropriado, porque nós temos uma oferta no mercado de muitos equipamentos ofertando luz. Eu posso mostrar aqui um para vocês, por exemplo, né? Um aparelhinho que liga, ele faz uma série de luzes diferentes, certo? Mas o que define a eficiência dos equipamentos são basicamente o número de LEDs que ele tem, ou seja, a capacidade dele trazer essa luz na área da superfície. Se ele é, como por exemplo, um equipamento portátil como esse daqui, né? Um equipamentinho portátil como esse, ou um equipamento de base de consultório, que você pode ligar ele como se fosse uma placa, você programa esse equipamento e ele vai ficar ali atuando pelo tempo da dose necessária, como eu falei anteriormente. Então, às vezes, a pergunta pô, doutor, será que aquelas luzinhas que eu estou vendo aí pela internet, aquelas máscaras que estão colocando, elas funcionam ou é conversa fiada? Elas funcionam. A diferença é que a potência é bastante baixa, ela tem que ser repetida várias vezes na semana e ela necessita de complementações como hidratações, ativos e outros elementos fotossensibilizantes, ok? Então, é como você fazer um tratamento de casa, né? O outro elemento que faz a diferença dos equipamentos é que os equipamentos mais potentes, os equipamentos de consultório, eles têm cerca de 1.000 a 1.200 vezes mais potência do que os que utilizados em casa.
Então, uma dose terapêutica feita no consultório, ela sobrepõe e equivale a 3, 4 meses de terapia em casa, né? O ambiente mais escuro ajuda na resposta e o LED funcionaria melhor? Gostei muito. Um abraço, querido Mário. Tu estás incrível aí, seguindo firme e forte nessa tua caminhada da luz, né? E é uma pergunta poderosa, tá? Sim. Quanto menos interferência de outros comprimentos de onda durante a emanação e a irradiação da luz que foi estabelecida, tu vai ter mais concentração específica daquele comprimento de onda. Não é à toa que nós trabalhamos com uma sequência. Essa sequência, ela também serve como uma cadeia acumulativa para facilitar, inclusive, a energia potencial da próxima etapa. Então, vamos imaginar o seguinte, em tese, normalmente, né, nós vamos começar com a luz azul. Por quê? Porque ela é uma germicida, bactericida, ela limpa a pele, ela gera água dentro da célula, ela libera oxigênio sincletos e reduz os prótons em excesso. Os prótons em excesso dentro da estrutura celular são normalmente capturados pelos radicais livres e potencializam a degeneração da membrana celular ou até mesmo acumulados dentro da célula vão reduzir a função celular. Por essa razão, normalmente nós começamos com a luz azul. Neste caso, não interessa o caminho terapêutico que a gente for fazer. Se eu for fazer um tratamento para uma cicatriz, se eu for tratamento para uma acne, se eu for fazer um tratamento para uma ferida, uma lesão ativa, esse caminho de iniciar com a luz azul é muito bem-vindo. O tempo de exposição, que é a dose terapêutica, e o período de potência que nós vamos utilizar vai ser baseado exatamente no equipamento, certo? Mas em torno de 3 a 6 joules é o suficiente, basta que tu possa só saber quanto tempo demora para chegar nos 3 a 6 joules com esse aparelho que está contigo, tá? Eu, pessoalmente, eu tenho equipamentos portáteis e tenho os equipamentos automatizados de placa. Qual é a diferença? É tu ficar segurando, né? Tu tem que ficar segurando o equipamento para aplicar no paciente, então tu vai estar junto com a aplicação, então teu tempo está ali sendo aplicado junto, isso pode ser útil para te poder orientar o paciente, explicar para ele como é que é o tratamento, tá tudo bem, né? Mas os equipamentos automatizados, eles me dão um pouco mais de autonomia e também um pouco de privacidade para o tratamento. Também diminui a minha necessidade de estar exposto também a essas luzes. Então isso também é positivo, não só para a questão ocular, mas também para o resto do corpo, tá? Então eu pessoalmente prefiro os equipamentos automatizados. E aqui no Brasil nós temos basicamente três equipamentos disponíveis que são nesse formato de placa, pelo menos até hoje, esse momento, né, de janeiro. Nós só temos 3, tá? Nós temos 2 importados e 1 nacionalizado, tá? Qual é a diferença desses 3? O número de placas, o número de LEDs dentro de cada placa, porque isso vai repercutir no preço que cobram, tá? A sensibilidade dele, ou seja, se ele tem rodinha, se ele não tem, se ele é mais portátil, todos esses são detalhes que devem ser analisados também, até porque eles podem ocupar espaço que, dependendo da sala, pode ser, entendeu, inconveniente ter um equipamento muito grande. Mas eu, pessoalmente, prefiro os automatizados. Um outro elemento importante é que depois da sequência da luz azul, nós vamos ir para a luz de ativação. A luz de ativação é uma luz mais voltada para a gente acordar a célula, né? E nesse acordar a célula, nós vamos estar promovendo, então, ou a ativação de síntese celular, ou a ativação da energia celular, ou até mesmo carregando a célula com energia. E, normalmente, nós vamos usar a luz vermelha,
tá? A luz vermelha, principalmente no comprimento de onda de 660 nanômetros, pode até ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas normalmente 660 nanômetros, ela tem uma capacidade importante. Primeiro, que ela ativa enzimas na membrana plasmática chamadas de citrocromo-oxidase, que vão causar uma cadeia muito eficiente dentro da célula. É como se a gente estivesse empacotando um medicamento físico diretamente nessa célula. E pasme, uma luz vermelha consegue penetrar bem mais do que os milímetros da superfície da nossa pele. Então significa que se eu irradiar aqui na minha articulação do punho a luz vermelha, ela vai atingir os ligamentos, ela vai atingir a estrutura muscular, o periósteo. Então isso é positivo, por exemplo, em tratamentos de dores articulares, de lesões profundas, lesões musculares, lesões crônicas, pacientes que estão em tratamento oncológico, quimioterapia, radioterapia, pós-cirúrgicos. Anota essa, né? Olha aí, eu já estou abrindo um leque da capacidade de onde a luz pode atuar. E também no caso de uma ferida, né? Eu posso começar com a luz azul e depois já passo para a luz vermelha para irradiar. Existe uma pergunta que todo mundo faz para mim, tá? Que é qual é a distância ideal entre a área de tratamento e a irradiação da luz, da onde eu coloco, certo? Qual é essa distância considerada ideal? Duas respostas. A primeira resposta é que depende da potência de saída do equipamento pelo número de LEDs que ele tem. Se eu tenho pouco LED, se eu não tenho muita potência, eu vou manter uma distância próxima entre 3 centímetros a 5 centímetros de distanciamento. Isso vai permitir uma irradiação ideal dessa luz. Agora, se eu tenho mais potência, muitos LEDs, é uma placa, eu posso chegar a distâncias aí até 20, 25 centímetros. Tá? Outro detalhe importante é que essa distância também está condicionada a um segundo elemento da luz, porque normalmente vocês vão ter equipamentos que eles vão emitir a luz, mas também podem emitir o NIR, que é o infravermelho próximo, né? Near Infrared, ou infravermelho próximo, certo? E o infravermelho próximo, entre 750 nanômetros para cima, ele emite calor, gente. E o calor pode desidratar, pode provocar até mesmo desnaturação e pode provocar queimaduras. Exatamente, por isso que a distância tem que ser regulada de acordo com o tipo de saída desta luz, tá certo? Esse é um segredo importante que às vezes é esquecido. E até eu posso contar uma história para vocês de uma paciente que eu atendi ontem. Eu atendi uma bailarina. Essa bailarina, ela é uma bailarina profissional, ela trabalha dançando por vários lugares do Brasil e do mundo. De repente, ela teve uma contratura na panturrilha, uma condição que pode acontecer com o atleta, no caso da bailarina também. E essa contratura desenvolveu um processo inflamatório. Esse processo inflamatório foi recomendado para ela utilizar um infravermelho. O infravermelho é anti-inflamatório, controla a dor, é álgico, como nós sabemos, não é verdade? Entretanto, ela desconsiderou a potência da lâmpada que ela estava utilizando em casa. E vocês já devem imaginar o que aconteceu. Aquela lâmpada que irradia calor, irradia infravermelho, luz vermelha, muito perto da panturrilha dela, começou a provocar uma queimadura. Exatamente, uma bolha com queimadura. A partir de 4 para 5 dias, essa bolha e essa queimadura não era mais uma bolha com queimadura, já era quase uma úlcera infectada que causou uma sepse com celulite nessa paciente. Teve que tomar medicamentos antibióticos, inclusive tivemos que encaminhar a paciente para o hospital
teve que ficar praticamente 24 horas a 48 horas lá, regulando, porque tinha calafrio, tinha febre, tinha mal-estar, tinha náusea, vômitos. Tudo isso por conta de um uso inapropriado de uma luzinha. Uma luzinha. Doutor, era só uma luzinha. É claro que agora nós já estamos trabalhando essa fototerapia para ajudar a fechar a ferida. Então eu estou utilizando já a luz vermelha e também eu gosto muito de utilizar a luz âmbar, que de 400 nanômetros. Tá? Ela facilita muito o processo de ativação da síntese de proteínas. Movimenta rapidamente essas células e garante para nós uma regeneração. Os detalhes microbiológicos, biofísicos, eu quero te convidar, se você ainda não conhece a nossa escola de laser, a Laser Academy, lá no meu link da bio você vai encontrar uma escola de laser que você pode participar dela e nós temos conteúdos toda semana, aulas longas, é um programa completo que vai da física até praticamente como é que tu vende esse tratamento no teu consultório. E não é só sobre fototerapia, tem laser de alta potência, tem laser de baixa potência, tem laser cirúrgico e não cirúrgicos, tá certo? Então, gente, para fazer aqui o nosso caminho final para o encerramento, eu quero convidar vocês a conhecerem o que nós temos, tá? É uma escola muito simpática, muito carinhosa, muito leve, fácil de se aprender. A Pele Digital é um dos maiores canais do planeta, inclusive foi premiada por ser um dos canais que mais promove a educação continuada e aprimorada para os profissionais. E para você que é um profissional que tem gosto de atender os seus pacientes com eficiência, você quer entregar resultado para os seus pacientes, eu sou até suspeito de falar, mas eu vou falar, entendeu? Porque eu defendo essa bandeira há mais de 20 anos, de que não existe precisão mais definida quanto nós falamos da física, das tecnologias aplicadas aos tratamentos. Dentro dos equipamentos, nós temos doses precisas, nós temos medicina baseada em evidência, nós temos muita engenharia, nós temos séculos e séculos acumulado de conhecimento, e isso te garante precisão e segurança terapêutica. Qual é o desafio? O primeiro desafio é real, eu tenho que falar, né? Nós temos muita oferta de máquinas, nós temos muita ofertas também de tecnologias e nós temos muita oferta tentando te seduzir, tentando dizer que a máquina X ela é a melhor do mundo, que a máquina Y é a melhor do planeta. E aí, às vezes, tu entra nessa máquina, compra ela, começa a pagar a conta, daqui a pouco tu vê que a conta não fecha, daqui a pouco tu vê que a máquina não é tão eficiente assim, e aí tu vai me ligar. Aí tu vai me ligar. Aí vai dizer, e aí, doutor, tudo bem? Entendeu? Vem cá, comprei uma máquina maravilhosa, disseram que era a melhor do mundo e agora não estou tendo resultado, meus pacientes não estão atingindo o resultado, o que eu faço? Eu vendo, eu troco, eu passo para frente? E na maioria das vezes eu digo, não faça isso. Você pode aprender o que a sua máquina é capaz de fazer. Todo equipamento ele pode ser interpretado como uma nave, um helicóptero, um avião que tu vai colocar os teus passageiros lá dentro, que são os teus pacientes, e tu vai levar ele do ponto A para o ponto B com muita segurança. Basta que esse piloto saiba para onde ele está indo, saiba como navegar, até mesmo nas turbulências, e saiba aterrissar com segurança. Então esse é o nosso principal caminho e missão pessoal dentro da Academia de Laser, tá certo? Obrigado, viu, Mário, pelo teu elogio nisso, né? E eu também não posso deixar aqui de falar para vocês que nós temos muito mais do que 9 tipos de comprimentos de onda de luz fria sendo possíveis e embasadas para utilização. Para que eu possa falar deles, eu vou te convidar para entrar em contato, falar comigo e a gente pode contar mais sobre eles, tá? Eu tive aqui uma visita aqui agora peraí, deixa eu ver aqui, a Val e também aqui nós temos a Cunha Israel. Doutor, fala um pouco sobre o laser de CO2.
Bom, hoje a aula é sobre os segredos da fototerapia, mas é claro que o laser de CO2 também trabalha com fototerapia. Apesar dele ser um laser ablativo que remove camadas de pele com precisão, contrai, rejuvenesce, trata pálpebras, rugas, enfim, uma série de finalidades que ele pode ser feito de forma cirúrgica, o laser de CO2 ele atua num comprimento de onda de 10.600 nanômetros. É um comprimento de onda lá na frente. É o infravermelho praticamente invisível. Nós não vemos essa cor. Ela é uma radiação de infravermelho. Ela emite calor. Mas esse infravermelho também responde positivamente nas nossas células e na nossa pele. Do mesmo jeito que um laser de CO2 é capaz de remover camadas da nossa pele onde a gente precisa, ele também vai deixar essa irradiação de infravermelho. Esse infravermelho, entre 4 para 5, 6 semanas, bem depois da sessão, tá? Bem depois da sessão, ele vai começar a mobilizar uma célula importante, que são os fibroblastos. Esses fibroblastos vão começar a promover a reorganização dessa estrutura. Não só promovendo colágeno, como também melhorando essa estrutura, regenerando ela. Então, tu queres me dizer que quando eu emito um laser de CO2, eu também estou aplicando fototerapia? Exatamente. É uma luz muito importante para a regeneração da estrutura celular. Como é que funciona essa luz? Aí eu tenho que entrar com mais profundidade para explicar detalhes dos detalhes de por que essa luz é capaz de regenerar o nosso DNA, a estimular o colágeno e principalmente um colágeno novo, certo? Bom, eu espero ter deixado a vocês aqui com uma dose de energia, uma dose de luz positiva, se sentindo encorajados para dizer, eu posso entrar no mundo da fototerapia que eu vou trazer resultado para os meus pacientes? Claro que pode. Vamos encerrar aqui então fazendo um checklist, né, do que eu posso fazer com luzes de fototerapia. Vocês topam? Então vamos lá. Primeiro deles, terapia capilar. Está provado que as lasers e principalmente a fototerapia de luz vermelha de 660 ativa a estrutura da formação dos folículos do cabelo. Então ele é um laser muito importante para a manutenção dos folículos capilares. Um paciente que está tendo queda de cabelo, um paciente que está em terapia capilar para não perder os seus cabelos, ele vai ser muito bem tratado com a luz vermelha. Então eu posso utilizar a luz vermelha para tratamentos capilares. Imagina que eu tenha uma pele oleosa, com um pouco de acne e até mesmo estou aqui sem vontade de utilizar um Roacutan. Não quero tomar esses medicamentos, eu queria alguma coisa mais alternativa. As fototerapias conseguem contemplar sessões com eficiente. Inclusive, lá no meu story, eu publiquei ontem uma sequência de casos clínicos demonstrando como a luz consegue fazer tratamentos distintos, que vão desde tratamento do vermelhão do rosto ou da pele, até mesmo tratamento da acne sem necessidade de medicamentos. E tem mais, eu também posso fazer estímulos para tratamentos da herpes, eu posso conter o processo proliferativo da herpes, das vesículas, eu posso estimular tratamentos para o clareamento da pele, eu posso melhorar a textura da pele humana, eu posso controlar feridas e lesões infectadas, reduzindo a contaminação bacteriana e auxiliando o processo regenerativo celular. Eu posso utilizar as fototerapias pós um peeling para regular melhor a regeneração e também posso utilizar as fototerapias antes dos tratamentos para que haja uma estrutura de energia na célula capaz de se regenerar e estabelecer melhor. Em síntese, a fototerapia sendo bem utilizada, a luz sendo escolhida corretamente na sua etapa, você está dando energias para a estrutura celular. E para quem está circulando pelas redes sociais e verificando as inovações, eu tenho certeza que vocês já viram alguns equipamentos de academia tendo associados a esses equipamentos algumas placas de luz, não é verdade?
Alguém já deve ter visto isso passando aí pelo teu feed, ou até mesmo já viu alguma inovação. O que são esses elementos? Eles servem hoje como base porque já foi, né, entendido, né, que eles aumentam a performance da atividade física, aumentando a perda de calor ou melhorando ela, mas também ajudando na regeneração da estrutura muscular durante as terapias. Não é à toa que vocês vão começar a ver vários espaços novos por aí trabalhando com placas de luz vermelha ou até mesmo até de infravermelho para estimulação e regeneração celular. Inclusive essa é a dica final dessa minha live de hoje, tá? Pense nisso no teu espaço, tá? Você vai melhorar a regeneração celular, vai fazer biohacking com os teus pacientes, vai poder melhorar o processo de regeneração e controle do envelhecimento. Pode trabalhar também com controles da dor, porque as fototerapias são eficientes para controle de dor. Para quem não lembra, a fibromialgia já foi enquadrada não só como um CID, mas também aqui no Brasil existem tratamentos que vão ser recrutados para fibromialgia. Então, vocês podem melhorar a dor crônica dos pacientes. Então, aí nós temos um ganho que não é apenas cuidado de pele, mas também cuidado humano completo. Não é verdade? Muito importante. E aqui eu encerro, porque o que acontece? Olheiras, rejuvenescimento, né? Tratamento de pigmentações crônicas, tudo isso vocês conseguem aplicar as fototerapias, tá? Então, é uma ferramenta de entrada, é uma ferramenta que funciona diariamente no teu consultório e o paciente vai ver o resultado, tá certo? Então, eu espero que eu tenha contribuído positivamente com vocês aqui. Esse meu momento de doação aqui para os benefícios, tá, da minha sociedade. Eu quero melhorar, eu quero trazer luz, né, para o mundo, e eu espero que tu também multiplique essa luz para o mundo. Eu estou vendo aqui que também tem a doutora Conceição, que é ginecologista, né? Então eu vou também falar: alô, mulheres que têm problemas crônicos, como candidíase frequente, escurecimento da área íntima, elas se beneficiam muito das fototerapias, com a luz azul, com a luz vermelha, associado a alguns ativos de consultório, certo? Então, não deixem de pensar nisso, ginecologistas, até mesmo com pacientes que têm recorrência. Eu tenho uma aula especificamente só para a ginecologia, mostrando como um tipo de luz azul consegue reduzir não só a colonização fúngica, como a colonização bacteriana, né, em pacientes que têm, né, candidíase recorrente. Então, vale a pena pensar nesse recurso, tá? E para quem quer saber qual é o equipamento ideal, pode entrar em contato comigo, me mandar um direct, ou entra lá no meu link da bio, vai entrar em contato também, tá certo? E eu quero agradecer a todos que passaram por aqui. Teve gente que entrou, saiu, outros passaram, tá? E deixaram aqui o seu recado, deixaram um obrigado, um likezinho, muito obrigado mesmo, tá? Desejo para vocês um bom resto de semana, e eu vou estar conversando muito mais aqui pelos stories, ou até mesmo aqui por algumas lives, tá? A próxima live eu vou fazer na mesma sequência, então eu vou trazer para vocês um equipamento que vai revolucionar o mercado brasileiro em 2026, tá? E ele não dói e não machuca. Então, para quem quiser depois saber, acompanhe, que daqui a pouco, daqui a algumas horas, depois desse daqui, eu vou trazer a notícia. E aí, quarta que vem, eu faço essa nova live com a gente, tá? E a gente tenta aqui aproveitar esses momentos. Um abraço grande, e para quem me conhece, né, saudações galácticas para todos vocês. Que Deus ilumine e proteja, e que os pacientes de vocês saiam sempre melhores do que entrarem, tá joia? Um abraço grande, queridos. Amém. Tchau, tchau. Obrigado.
Claro, claro que sim. Eu vou fazer uma live especificamente sobre a luz no wellness e no biohacking. Vai ter um capítulo bem nesse sentido da gente falar, né, exatamente sobre isso. Vai começar, né? A recém está acordando isso no mercado, então eu acho que vale a pena. O segredo está no seguinte, né? Se tu tem uma sala e tu pode construir isso na sala, vale a pena pensar na engenharia de construção dessa sala apropriada para essa fototerapia, do controle do biohacking ou até mesmo para bem-estar. Tá? Os equipamentos, as cápsulas, né, que estão sendo anunciadas para isso, eu ainda acho um pouco, né, cara, deixa isso para quando elas começarem a ficar mais em conta, ou deixa para as academias. Eu acredito que ambiente clínico, com ar-condicionado que possa filtrar o ambiente, uma sala de pelo menos 1,5 m por 1,5 m quadrado, confortável, ou com um ambiente, é possível trabalhar e criar umas placas de luz em wellness. Então eu vou trazer essa notícia, está anotada aqui, né, para a gente fazer a luz de wellness. Eu posso fazer ela para depois lançar a outra live falando sobre o equipamento aí que vai trazer muita notícia boa para nós esse ano. Um abraço grande e até. Tchau, tchau.